E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de geografia. Eu, professor Rogério, o professor Jorge e a nossa intérprete, professor Jorge, top de linha. A nossa querida Aldelinda. Dá um alô aí, Aldelinda, pessoal. Aê! Então, galera, olha só, um assunto interessante. O aluno tem que ficar ligado nessa aula. Muito bem. Porque a gente vai falar de conceitos importantes. Exato, professor. Né? Sobre hidrografia. Exatamente. Não é isso? Vamos... Conceitos esses que são importantes, porque quando ele anota esses conceitos, ele faz lá as marcações no seu caderno, quando ele vê esses conceitos lá na prova, provavelmente são esses conceitos que vão ajudar ele a interpretar a questão inteira e acertar. Muito bem. Não é isso? Isso mesmo, professor. Beleza. Obviamente que a nossa aula não é só isso. Vai além disso, tá? Então, vamos lá no nosso quadro, meu diretor, aula 9.1, Rogério. Já, professor, 9.1. É isso aí, ó. Rápido demais, hein? Nós vamos falar sobre o estudo da hidrografia e as bacias hidrográficas do Brasil. Falaremos sobre o conceito de hidrografia. Falaremos sobre os componentes de um rio. Isso aqui que a gente quer que você fique por dentro desses conceitos, tá? Muito bem. Porque esses conceitos, eles são interessantes para anotar, porque eles são universais. Exato. Tá se tratando de qualquer rio em qualquer lugar do mundo, ok? Bacias hidrográficas do Brasil. Hidrografia é o ramo da geografia física. Olha só, vamos marcar aqui, ó, geografia física, que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Muito bem. Então, fique ligado nesse conceito aí. Olha só, muito interessante a distribuição da água no planeta Terra. Podemos dizer assim que não é muito igual, né, Rogério? Exatamente, né? Digamos que se a gente fosse dizer uma palavra certa para isso, seria uma desigualdade, né? É, desigualdade. Nós só temos 3% de água doce no planeta Terra. Exatamente. O restante desta água, 97% é salgada. É água salgada. Beleza? E aí a gente tem mais novidades, né? Agora, olha só a discrepância novamente. Falamos que só é 3%, né? Exato. E a salgada 97%. Agora essa água doce não está disponível da mesma forma, de uma forma equitativa, igualitária. Não está, né, Rogério? Exatamente. Olha só a distribuição da água doce. Só esses 3% de toda a água doce do planeta. E aí, professor Jorge, a gente está falando da água a nível mundial, né? Mundial. Tá? Nós estamos falando da água do planeta. Bem, 71% desta água está congelada nos polos. 18% está no subterrâneo, ou seja, no subsolo. Lagos e cursos d'água, 7%, ou seja, todas as águas dos rios de todo o planeta Terra, junto com os lagos, é só 7%. Exatamente. E aí o aluno tem que lembrar o seguinte, ó, depósito subterrâneo. E aí a gente tem água congelada. Então, temos água doce. Mas a água de fácil acesso, só 7%, que estão presentes nos rios e lagos, onde a gente vai conseguir ter acesso a essa água, né, professor Jorge? Exatamente, porque quando você quer tomar uma água que você não tem um rio perto,
não tem um lago, e você vai ter que tirar do subsolo. Então, o acesso é mais difícil, né? E nem todos têm o recurso, o dinheiro necessário para cavar um poço, né, artesiano, né? Isso. E nem é todo lugar que vai achar essa água no subterrâneo. Exatamente. Ainda tem essa, né? Muito boa a observação. Beleza. E 4% desta água está no ar. Professor, então quer dizer que tem água no ar? Sim, a umidade do ar. A umidade no ar. Nós estamos com a atmosfera cheia de água, Exatamente. ok? Que precipita em forma de neve, de chuva. E essa água que está presente na atmosfera, vamos falar para ele, só lembrar os alunos aqui, ela surge, né, a partir desse processo de evapotranspiração, que é dois processos. Evaporação dos rios, dos lagos, as águas estão evaporando, e temos a transpiração dos vegetais, dos animais também. Então, esse processo de evaporação, mas transpiração contribui para essa concentração de umidade na atmosfera, né, professor? E também a água do mar, né? Exatamente. Também está em constante evaporação. Muito boa observação. Por exemplo, como o elemento químico sódio é pesado, ele não sobe. Exato. Aí sobe e se transforma em água doce. Muito bem. Então, na atmosfera tem 4%. Então, é muito preciosa a água para a gente. Com certeza. A água doce. E ela não está disponível a todo momento. Por isso que a gente tem que cuidar. Exato. Captar ela é difícil. Ok? E o cuidado que a gente tem que ter, não só a nível de Brasil ou Rondônia, a nível mundial. Exato. A importância dessa água, né? Muito bem. Só por esses números que nós mostramos aí, 3%, já nos leva a uma grande reflexão, Rogério. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Então, vamos lá no quadro, vamos lá, meu diretor. Bora, mais informações sobre água, porque nossa aula de hoje é sobre água, que é a hidrografia, né, professor Jorge? Isso, e falando nisso, tu tá com tua garrafinha de água aí, já bebeu? Estou aqui com a minha garrafa de água, quero beber um beba pouquinho sua mais. água aí. Muito bem, vai hidratar. O professor Jorge está doido para mim que eu fale agora. Agora sim. Como é que tu descobriu? Beleza, galera. Então, olha só. Bacias hidrográficas. Agora sim, nós estamos falando de água que está sendo drenada na Exato. superfície. Muito bem. Beleza? Bacia hidrográfica. Bacia de drenagem de um curso d'água é a área onde, devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e assim sucessivamente e seus afluentes. Exato. Beleza? E a gente vai observar, né, nos próximos slides toda essa questão da estrutura dos rios e das bacias hidrográficas. Vamos lá. Quando a gente fala de parte de um rio, as partes, nós temos aí nascente, foz e curso. Então, o lugar que o rio nasce é chamado de nascente. E o momento que esse rio vai desaguar, que vai depositar suas águas em outro rio, e até mesmo no oceano ou outro lago, a gente vai ter ali, vamos dizer, o final daquele rio, que é chamado de foz. O curso é todo esse caminho do rio. E quando a gente fala do curso do rio, por exemplo, vou fazer aqui um rio. Então eu tenho o curso superior, o curso médio e o curso aqui mais embaixo, ó, chamado de inferior. Então, próximo à nascente eu tenho o curso superior. Próximo à foz eu tenho o curso inferior do rio. Beleza, professor Jorge? Então quer dizer que quando a gente fala lá no Alto Madeira, é na parte alta do rio, né? Exatamente. Aí a gente está na parte mais aí, ó, vamos colocar superior, né? Lá no curso superior do Rio Madeira, né? Que aí, no caso, está mais próximo da sua nascente, não da sua foz. Se eu falo da parte inferior, eu estou mais próximo à foz. E então, quando a gente fala assim, lá no Baixo Madeira, já é ali quando ele já está perto para desaguar no Rio Amazonas, não é isso? Exatamente. Vamos lá. E aí nós temos aqui a estrutura. Nascente, como eu falei há pouco,
Olha aí, galera. O alto curso, como o professor Jorge falou, o médio curso e o baixo curso. Só para representar o que falamos há pouco, né, professor Jorge? Então, volta lá, Rogério, por favor. Então, quando você vê esta imagem, nós estamos... Imagina que você está vendo isso de um balão. Exato. Ou um avião, ou um drone. Nós não estamos vendo o perfil da topografia desse relevo. É isso, Rogério? Exato. Bem lembrado ou não? Bem lembrado, professor. Bem lembrado, porque se isso é um alto curso, agora, Rogério, eu vou desenhar, digamos, esse rio em forma de perfil. Vamos O que tu acha? Quero ver agora. Troca a canetinha para fazer com a caneta mais fina. Vamos lá. Agora. Alto, então o rio ele está numa parte alta. Aí depois ele vai médio, ele vai descendo. E o baixo curso, quando ele já vai desaguar num outro rio. Vamos mudar aqui a cor. O rio, por exemplo, Amazonas. O rio Madeira descendo, ladeira abaixo, tá? Eu fiz aqui um desenho em perfil, não é mais de cima, de lado. Ou seja, ele vem de uma região mais alta e vem descendo. Senão, não teria o poder de ter esse curso desse rio, né? Olha aí, quase que a nossa intérprete mergulha no Madeira aí, que você colocou bem perto dela. Tá vendo aí, ó? A intérprete mergulhou no Rio Madeira, professor Jorge. Você fez ela tomar um banho na tarde no Madeirão. Vamos lá. Vai dar sorte para ela. Exatamente. Aí temos aí outras partes do rio, que é chamado também de jusante e montante, né, professor Jorge? Isso. Jusante significa em direção à foz, ou seja, o fluxo normal da água. O corrente, né? Isso. Você coloca uma boia, sobe, fica lá dentro da boia e desce o rio. Você está jusante, você vai em direção à foz. Mesmo sem um remo, você vai embora. Você está jusante, né? Exatamente. Montante significa em direção à nascente, ou seja, contra a corrente. Você está nessa boia, agora você quer ir a montante, você tem que nadar para subir esse rio. Exatamente. E nadar muito, né? E nadar muito, tem que ter força na munheca. Né? Porque nadar contra um rio não é para qualquer um. Exatamente. Então, jusante, você não nada, você vai sendo levado pelo fluxo normal da água. Montante, se você quer chegar na sua nascente. Beleza? Ótimo, Rogério? muito boa. Ficou bom esse exemplo aí? Com certeza, bem claro. Beleza? Então, vamos lá. E aí a gente tem a representação, que a gente traz exemplo, né, professor Jorge? Olha aí, ó. A jusante, ou seja, como a setinha diz, ó, está indo em direção à foz. Muito ou bem. Ou seja, esse rio aqui para cá é a nascente dele. A direção da jusante é nascente, foz. Isso. E aqui seria a foz. Muito bem. E a montante é quando você está indo contra a correnteza, você está subindo o rio. Muito quando bem. Quando você diz, vamos subir o rio, você está a montante. É por isso que, às vezes, no deslocamento das embarcações aqui no Madeira, quando ele está jusante, por exemplo, no sentido para Manaus, né? O que acontece? O barco vai mais rápido. Mais rápido. No retorno demora mais, né? Isso. E não só vai mais rápido, como também gasta menos combustível. Exatamente. Agora, quando ele está montante, ele vem mais devagar, fazendo mais esforço do equipamento, do maquinário e, obviamente, gastando mais combustível. Exatamente. Só para deixar mais claro esse exemplo, né, professor Jorge? É isso aí. E temos aí também afluente, subafluente, confluente, né? E também temos o rio principal. Então, afluente, essa classificação vai para rios pequenos, beleza, galera? Eu vou trocar aqui a nossa caneta. Rios pequenos que desaguam em rios principais. Por exemplo, o Madeira é um afluente do rio Amazonas. Então, meu rio principal é o Amazonas. Já o subafluente, também para pequenos rios
que vão deságua no caso aí, em um afluente. E o confluente? Termo que define a junção, quando aqueles rios se encontram. Exatamente. Então, galera, anotem isso aí, não esqueçam desses conceitos, Exato. porque se você tiver isso em mente, desses conceitos, que ao primeiro momento parecem simples, no entanto, ele se torna muito complexo numa questão de Enem, por exemplo, se você não lembrar os conceitos. Exatamente. Não é isso, Rogério? Muito bem. Vamos lá, avançando aí com mais informações. E a gente vai ter a apresentação aqui agora do esquema que falamos há pouco, né? Das definições. Ó. Então, afluente e subafluente, confluente e esse nosso rio principal, a gente tenha toda essa representação. E esses conjuntos de rios, de principal, com afluente, confluente, subafluente, vai formar o que chamamos aí na geografia de bacia hidrográfica. Não é isso, professor? Então, a bacia hidrográfica é formada por este conjunto de rios, afluentes, subafluentes e confluente, e o nosso rio principal. Temos aqui, ó, os elementos da bacia hidrográfica, representado cada um deles, para você poder entender depois essa estrutura e auxiliá-lo aí para a questão do conhecimento sobre bacias hidrográficas. Aí a gente verifica tipo uma folhinha aqui, ó, para representar o quê? Uma chamada bacia hidrográfica, que é formada por um rio principal, afluente e subafluente. Esse esquema é para você, querido aluno, para depois você aprofundar a questão dos elementos de uma bacia. Ali tem um... Volta lá, por favor. Volto. Tem aqui um termo, né? Lençol freático, né? Exato. Que é o conjunto de águas que se depositam naturalmente por força gravitacional no subsolo. Que essa água também do subsolo faz parte daqueles 3%. Muito Não é bem. isso? E aqui, Que inclusive tem mais no subsolo do que escorrendo nos rios. e aproveitando que você voltou, professor Jorge, também, esse pontilhado aqui, ó, que o aluno está observando, é chamado de divisor de águas, né? É relevo. Relevo. Relevo, que também é chamado, além de divisor de águas, de interflúvio. Isso. Quando você ouvir falar em interflúvios, então não esqueça, é aquele Divisor de águas. divisor de águas que vai fazer, esse relevo geralmente é mais alto, vai fazer com que a água corra para um lado, aqui, né, como no caso, vamos lá, ó, essa indo para cá e essas indo para cá, beleza? E aí a gente tem a formação aí de Duas bacias. bacias, porque o relevo está separando, né, Isso. a bacia 1 da bacia 2. Vamos lá. Sobre regime de rios. Quando a gente fala de regime de rios, vou olhar aqui rapidinho para o aluno. A gente está falando de sistema de alimentação, o tipo de alimentação das águas daquele determinado rio. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, nós temos aí o regime pluvial, que é um rio que é alimentado somente aí, ó, pela água da chuva. O rio nival, de regime nival, ele é alimentado a partir do derretimento das calotas polares, de neve. E nós temos também o regime misto, que é chamado também de complexo, misto ou complexo. Que nesse regime a gente vai ter a alimentação de água de chuva mais derretimento das calotas polares. Como, por exemplo, aqui, misto, a gente pode observar nosso rio Amazonas, que tem um sistema de alimentação misto, porque ele é formado, ele é alimentado pelas águas da chuva e também pelo derretimento da Cordilheira dos Andes, né, professor Jorge? É isso aí. A maior parte dos rios do Brasil a gente vai encontrar no sistema pluvial. Agora a gente vai para as principais características, aspectos da hidrografia do Brasil. Bem, primeira característica ali é grande incidência de rios torrenciais, com uma grande abundância de água. E eles também são perenes. Preponderância de foz dos rios do tipo estuário.
As variações fluviais das bacias hidrográficas são de domínio principal do tipo pluvial. Aquilo que eu falei há pouco, né? O tipo de alimentação de maior parte dos nossos rios pluvial, a foz em estuário. Nós temos dois tipos de foz, querido aluno, que você tem que lembrar. Foz em estuário e foz em delta. E às vezes temos até foz mista, que é um terceiro tipo. O que é uma foz estuário? Tem aquele momento que o rio está desaguando lá no oceano, ou no lago, ou no rio de maior parte. Se esse rio tiver um largo caminho, onde há facilidade na saída e na entrada do rio, essa foz é chamada de foz em estuário. Agora, se eu tenho um rio onde eu tenho banco de areia, vamos imaginar que aqui é minha mão, um rio, ó, banco de areia, meus dedos, vários canais de rios, essa foz é uma foz em delta. Então, a maior parte dos rios do Brasil tem foz em estuário. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas representações. Porque falou logo em foz, aí eu aproveitei para falar para vocês. Predominância dos rios com tipo de drenagem exorreica. Rios que desaguam no mar. Os rios escoam suas águas sobre planaltos e depressões, o que resulta em um grande potencial hidráulico, ou seja, para construir hidrelétrica, né, Rogério? Exatamente. Nós temos um reduzido número de lagos também. Muito bem. E quando fala da drenagem exorreica, porque nós temos outro tipo de drenagem, que é endorreica. Endorreica é quando a drenagem ocorre dentro do próprio continente. No caso da característica do Brasil, é exorreica, porque vão desaguar no mar, no oceano. Vamos lá. Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil. Tem outras menores, mas essas são as principais. A gente tem a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Rio São Francisco, bacia do Paraná, bacia do Uruguai e bacia do Paraguai. São as principais bacias do Brasil. Olhem só o tamanho da bacia hidrográfica, a bacia amazônica. E aí, galera, estão entendendo por que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo? Aí nós temos também a do Tocantins, Araguaia, Paraguai, do Paraná, do Atlântico Sul, o Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Bacia do São Francisco. Vou dar de cor aqui, Rogério. Muda. Parnaíba. Pô, na hora que eu vou lá para Parnaíba, eu botei vermelho. Acontece, professor, acontece. Beleza. Parnaíba, Atlântico Oriental e o Ocidental. Essas são as bacias hidrográficas do Brasil, Rogério. Exato. E aí a gente tem bacias principais e bacia de menor porte, né? A bacia do Rio Amazonas é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, com 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados. Exatamente. Sendo que mais desta metade dessa bacia está localizado dentro do próprio território brasileiro. Abrange terras da Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. E o principal rio é o rio Amazonas. Muito bem. Está aí a imagem da imensa bacia amazônica e todos os países que fazem parte dela. Agora, essa imagem aqui é uma imagem internacional, né, da bacia. Exatamente. Então, esse conjunto de rios aí que formam, né, essa bacia amazônica. Então, beleza. Nós não estamos falando de rio Amazonas, né, professor Jorge? Estamos falando aí da bacia hidrográfica da Amazônia, né? Isso. Aí eu pergunto, só a nível de curiosidade, né, Rogério? Olha só, vou botar aqui um xizinho aqui, ó. Qual é essa bacia? Qual é esse rio aqui? É o nosso rio, é o nosso rio principal, né? É o rio principal. Madeira. Exatamente, né? Que é um
afluentes do Do rio rio. Amazonas, E aqui no estado é o nosso rio principal, né? que é o nosso rio principal. Exatamente. E aí, galera? Vamos lá, avançando. A gente vai assistir daqui a pouco uma externa sobre a hidrografia do Brasil, beleza? E daqui a pouco a gente volta. Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Mais uma vez aqui nós fazendo esta externa, desta vez para falar da hidrosfera. E quando nós falamos na hidrosfera, o grande destaque que nós temos é a água. Nós temos o ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico vai penetrar no solo, lembra da aula de solo? Vai infiltrar, vai escorrer pelo solo, vai para as partes mais baixas, formando assim uma grande bacia hidrográfica. Nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Dá uma conferida aí no mapa que você vai ver a bacia amazônica. O rio que nasce lá na Cordilheira dos Andes, como é o caso do Rio Madeira, que nós estamos à margem dele. E, claro, nós estamos à margem do Madeira, que é um afluente do rio Amazonas. Esse afluente é um dos maiores rios do mundo, mesmo sendo afluente. E quando nós falamos de afluente, o rio Madeira é um afluente da margem direita do rio Amazonas. Puxa, professor Arimateia, o que é margem direita, margem esquerda? Ótimo! É só você observar aqui, ó. Observe que eu vou dar a volta. Margem esquerda, eu estou descendo no sentido do rio. O rio está escorrendo aqui, ó. Madeira está descendo, ó. Portanto, margem esquerda é a floresta lá. Margem direita é a cidade de Porto Velho. Isso vale para qualquer rio que você vá fazer a localização. Qualquer rio é esse. Você faz o sentido do rio. E detalhe, sentido do rio é sentido montante. Não. É sentido jussante. Já a montante aqui é onde nós vamos ter a hidrelétrica subindo o rio. Toda vez que você estiver descendo o rio, sentido jussante. Está subindo o rio, sentido montante. Portanto, toda a água que cai no estado de Rondônia, eu falei estado de Rondônia, direto ou indiretamente, vai cair dentro do Madeira. O rio Madeira tem uma alimentação. A alimentação é o tipo de água que corre para o rio, que nós chamamos de complexa. Ou seja, é alimentado pela neve que tem lá na Cordilheira dos Andes. Claro que não é muita neve não, tá? Mas ele é alimentado principalmente pelo sistema pluvial. E o que é pluvial, professor Arimateia? Chuva. Nós vamos observar lá no fundo que está tendo uma chuva. Portanto, sistema pluvial é chuva que ocorre aqui no nosso estado, vai alimentar o rio. Esse rio Madeira, ele tem água o ano todo. Portanto, nós vamos chamar ele de rio caudaloso. O rio perene, você que vai dizer aí, rio perene, a floresta amazônica é uma floresta perene, ela é sempre verde. O rio Madeira, ele é um rio perene, ele tem sempre água. E um detalhe, esse rio e esses rios na Amazônia são as principais rodovias que nós vamos ter na Amazônia. Arimateia não é rodovia, é hidrovia. Ótimo, meu filho, ótimo, parabéns pela correção. Hidrovia. Pode ser de grandes embarcações, como vocês podem observarem aqui, tá? Nós estamos aqui no Porto Cainágua, em Porto Velho, onde nós temos transporte de cargas que descem para Manaus. Pode ser de pequenas embarcações, pequenas voadeiras, como nós estamos observando uma lá dentro do rio pequenininho, não dá nem para pegar, tá? Isso é transporte hidroviário. Observe a importância que nós temos. E claro, lá no final do século XIX, início do século XX, foi daqui, ó. Olha aqui, ó, no fundo aqui nós estamos vendo aqui, ó. A grande estrada de ferro Madeira Mamoré começou aqui. Portanto, ela saía daqui, ó, para Guajará-Mirim.
As duas cidades que surgiram foram Porto Velho e Guajará-Mirim. E essas duas cidades surgiram com o objetivo de escoar borracha. Portanto, o Rio Madeira foi, o Rio Madeira é e continuará sendo muito importante. O nosso estado tem uma grande rede hidrográfica. E essa rede hidrográfica compõe a bacia do Rio Madeira. E esse Rio Madeira compõe a bacia hidrográfica do Amazonas, que compõe a grande bacia hidrográfica, maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia Amazonas. Viu só como é importante? A gente tem mais. Na margem do rio nós temos a grande produção agrícola também, a produção ribeirinha. Isso são todos. Se nós fôssemos falar aqui mais de hidrografia, nós ficáramos aqui dias e dias falando sobre o Madeira. E agora, finalizando no século XXI, o Madeira teve um grande investimento, que foi o ciclo migratório para Rondônia, que foi a construção das hidrelétricas Santo Antônio e Girau. Muito obrigado a todos e seguimos com a nossa aula. Voltamos, galera. E agora a gente vai falar mais sobre uma bacia do Brasil, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Tem uma área superior a 800 mil quilômetros quadrados. A bacia do rio Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica, olha aí a informação, inteiramente dentro do Brasil. Isso aí é importante, professor Jorge. Que Importante. bom que você marcou. Marquei e de vermelho. Eu não gosto muito de usar o vermelho, mas dessa vez é necessário. Verdade. Vamos lá. Ele nasce, o Rio Tocantins, na confluência dos rios Maranhão e Paraná. Olha aí, Rogério, já os termos que ensinamos lá no começo, ó, na confluência. Exatamente. Ou seja, onde eles se encontram, esses rios. Exato. Olha aí, ó. Simplificando, né? Isso. O encontro, né? Isso. Enquanto o Araguaia nasce no Mato Grosso. Aí temos a representação da bacia do Tocantins-Araguaia. Aquilo que o professor falou para a gente poder verificar a questão da localização, né, professor Jorge? Mato Grosso e a gente observa em Tocantins, né? O rio Tocantins aí, nessa junção, vai formar a grande bacia Tocantins-Araguaia. Além desses rios, a gente tem outros rios de menor porte também na formação dessa bacia. Bacia do São Francisco nasce lá em Minas Gerais. Embora dizer e falar sobre Bacia do São Francisco nos remeta ao Nordeste, né? Exatamente. Mas, por acaso, apareceu alguma questão dizendo que a Bacia do São Francisco, né? O Rio São Francisco nasce no Sudeste brasileiro? Isso é verdade, né? Minas está no Sudeste. Exatamente. Né? Na Serra da Canastra. Atravessa, depois ele entra lá no Nordeste, vai para Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E esse rio é muito importante para o Nordeste, né, professor Jorge? É o principal curso de água da bacia, o Rio São Francisco. Exato. Ele tem cerca de 2.700 quilômetros de extensão e 168 afluentes. De grande importância política, olha só, Rogério. Grande importância política, o São Francisco, econômica e social, principalmente para a região Nordeste, como o Rogério queria falar, né, Rogério? Olha aí, ó. Exato. Tá aí, Rogério. É navegável por cerca de 1.800 quilômetros, desde Pirapora, em Minas Gerais, até a Cachoeira de Paulo Afonso. Exato. Então temos produções energéticas, né? Dentro aí da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Por causa dessas correntezas. Exato. Vamos lá. A bacia do Rio São Francisco, aquilo que o professor Jorge está falando, ó. Nasce aonde, né, professor Jorge? Em Minas Gerais. Minas Gerais. Olha aqui, ó, o Rio São Francisco aqui, ó. A gente observa aqui em Minas Gerais. Então aí ele vai passando pela Bahia, Sergipe, ó, Bahia, entra depois Alagoas, Pernambuco e vai sair, né, lá na foz a foz dele vai desaguar onde? Lá no Oceano Atlântico, litoral do Nordeste aí, né, professor Jorge? Vamos lá.
E a bacia do Paraná, Rogério? Vamos lá, nós temos a bacia do Paraná, que tem como rio principal. Eu vou trocar aqui da canetinha, tá, professor Jorge? Tá. Agora eu tenho aqui o principal rio desta bacia, é o rio Paraná, galera. Beleza? É o nosso principal rio. Olha o tamanho do rio, 4.100 quilômetros. A nascente na região sudeste e vai separar as terras do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Então, essa bacia não é inteiramente nacional. A gente vai ter aí a Rio Paraguai também formando essa bacia do Paraná. Galera, então olha só, a gente tem agora o Rio Paraná, que a gente vem falando sobre essa bacia, que é o principal curso de água desta bacia. Também, existem outros rios importantes, que são os seus afluentes, como o Rio Grande, o Paranaíba, Tietê, temos o Iguaçu e dentre outros rios aí na formação dessa estrutura da bacia do Paraná. Beleza? Avançando aqui. Essa bacia hidrográfica é a que tem a maior produção hidrelétrica do país. Então, marque aí, informação importante, né, professor Jorge? Isso. Que é a usina de Itaipu, no Paraná, que é um projeto que foi construído em parceria do Brasil e Paraguai, que, por sinal, fornece uma grande quantidade de energia até mesmo para o Brasil do que o Paraguai. Temos aqui a bacia do Paraná. É uma grande bacia, né, professor Jorge? Olha aí, ó. Vários rios, além do nosso rio principal, que é o Rio Paraná. Outra bacia, Paraguai agora, professor. Consiste no conjunto de todos os recursos hídricos convergindo para a área banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes. A área dessa bacia é de 1.100.000 quilômetros quadrados. É muito grande, hein? Grande. E abrange áreas dos estados do Mato Grosso do Sul, bem como 3 países vizinhos, Argentina, Paraguai e Bolívia. Então, não é uma bacia inteiramente nacional, né? Isso. Não. Assim como também a bacia amazônica, né? Não é também só nacional. Muito bem. Olha aí, professor. Nosso rio principal é o Paraguai. Nasce em território brasileiro, nas Chapadas do Parecis, no estado do Mato Grosso, com o nome de Paraguaizinho. Muito bem. Próxima bacia, bacia do Uruguai. Formada pelo rio Uruguai e por seus afluentes, desaguando no estuário do Rio da Prata, já fora do território brasileiro. Muito bem. Olha só. O Rio Uruguai é formado pelos rios Canoas e Pelotas e serve de divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele também faz fronteira entre Brasil e Argentina e entre Argentina e Uruguai. Deságua no oceano após percorrer 1.400 quilômetros. Muito bem. E a região hidrográfica do Uruguai apresenta também um grande potencial hidrelétrico, possuindo uma das maiores relações de energia de quilômetro quadrado no mundo. Aí a bacia do Rio Uruguai, na região sul do Brasil. E aí é o seguinte, eu quero falar com ele antes de a gente se despedir, professor Jorge, em relação à questão das bacias hidrográficas do Brasil. Vamos aqui, diretor. A gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil, ele tem essa variedade, né, de bacias hidrográficas, mas cada bacia ela vai ter uma característica, né? Nem todas as bacias do Brasil, ela acaba gerando energia. Por exemplo, tem rios de algumas bacias que são utilizados mais para deslocamento de mercadorias, deslocamento de pessoas, como, por exemplo, o Rio Amazonas. Aí nós temos um outro rio, que é o Rio Madeira, que já tem um grande aproveitamento para a geração de energia. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar
que as bacias hidrográficas são muito importantes para o país, tanto para a geração de energia, quanto deslocamento e também para fornecimento de alimento para nossas comunidades tradicionais, né, professor Jorge? E movimenta a economia, né? Exatamente. O fluxo econômico, né, das regiões passam por esses rios. Aqui, principalmente na região amazônica, a nossa hidrovia é muito importante, né? Porque as hidrovias em vários locais aqui da Amazônia seriam tipo aquelas, eu lembrei agora até do professor Ari, né? Os asfaltos, né? As nossas ruas, né? São os rios aqui em vários locais dentro da Amazônia. E aí, tu lembra que uma vez, acho que foi ano passado, eu falei para ti que tem uma música. Vai lá, lembra da música? Do Boi Bumbá. Fala assim: vejo o meu rio Amazonas como se fosse uma rua, trânsito da liberdade é a natureza nua. Então, essa leitura poética, ele acaba sendo também uma forma de a gente ver a importância do rio. A importância desse rio, Rogério, quando a gente chega ali na beira do Rio Madeira, ali no cais do Cainago, aqui em Porto Velho, aquele fluxo de barcos esperando e enchendo de produções locais que vão descer para o Amazonas, vão abastecer Manaus. Né? Então, é uma forma, as bacias hidrográficas, e se a gente pudesse fazer com que o próprio governo visse isso com mais carinho, né? Com mais afeto, as hidrovias. Exatamente. Não é isso? Porque é muito mais, é menos dispendioso, é mais barato, não fura pneu, não esburaca a rua. Exatamente. É a água que está levando a produção. Com certeza. E estamos falando de bacia hidrográfica e vamos observar isso aí para o aluno, que as hidrovias no Brasil ainda são muito tímidas diante do potencial que o Brasil tem para implementá-las. Exatamente. É isso? Com certeza, professor. Boa colocação. Então é isso, galerinha. A gente vai ali daqui a pouco, volta para fazer a revisão. Valeu, tchau! Tchau!